frente com questão. Vamos lá com mais questões de análise combinatória. Olha aqui. Supondo que André, Bruna, Cláudio, Leila e Roberto sejam não necessariamente nessa ordem os 5 primeiros classificados em um concurso. Julgue os itens seguintes. Existem 120 possibilidades distintas para essa classificação? Vamos lá, pessoal. 120 possibilidades distintas para essa classificação? Deixa eu colocar aqui no quadro para ficar mais simples de entender. Eu tenho André, Bruna, tenho Cláudio, Leila, e Roberto. E aí a primeira questão pergunta, existem 120 possibilidades distintas para a classificação? Opa, galera! Então vamos lá. Eles são os 5 primeiros classificados. Olha só, lembra que eu expliquei para vocês sobre a fila? Eu tenho 3, lembra que eu falei agora no início? Eu tenho 3 pessoas para ordenar ela numa fila. O que acontecia? Eu tenho N pessoas para N filas. Isso aí a gente vai ver lá na frente, é permutação. E como é que funciona? Eu tenho aqui, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto colocado, certo? Vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto colocado. Gente, bora aqui comigo. Bora lá, vamos lá. Quantos candidatos eu tenho disponíveis? Quantos candidatos podem ficar em primeiro lugar? Bora! Eu tenho quantos que podem ficar em primeiro lugar? O André pode ficar em primeiro? Pode. Bruna pode. Cláudio também. Leila também. Roberto também. Então eu tenho quantas possibilidades de ficar em primeiro lugar? 5. Eu tenho 5 pessoas que podem ficar em primeiro lugar. E vamos lá. Fechei o primeiro. Vamos para o segundo. Quantas pessoas eu tenho disponível para ficar em segundo lugar? Galera, olha só. Os 5 ficaram em primeiro, beleza? Podem ficar em primeiro. Só que os mesmos 5 podem ficar em segundo? Lógico que não. Por quê? Porque uma das pessoas ela precisa ficar necessariamente em primeiro, né? Então sobra quantos? Sobram 4 pessoas. Tá? Então, é necessariamente uma precisa ficar aqui. Por quê? Entenda, galera. Eu não posso ficar em primeiro e em segundo ao mesmo tempo. Senão aí é treta. É treta. Polícia Federal neles. Eu não posso ficar em primeiro, segundo e terceiro. Não posso. Existe uma classificação. Certo? Então, nós temos lá. Se 4 ficou em segundo, sobrou quantos? 3. Depois, 2. E depois, 1. O que eu faço agora, professor? Princípio fundamental da contagem. Multiplico tudo e vai dar 120 possibilidades. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Certo? Então, a questão está exata, correta. Marca e corre para o abraço. Com André, em primeiro lugar, existem 20 possibilidades distintas para essa classificação. Olha aí. Olha aí. Bora aqui, ó. Vamos lá. Com o André em primeiro lugar. Gente, aqui você para tudo. Para até de tomar o vinho, a água, o suco de cevada. Olha só. Toda vez que uma questão priorizar alguma coisa, eu começo por onde? Pela prioridade. Toda vez que a questão priorizar alguma coisa, eu começo por ela. Certo? Olha aqui. O que a questão falou? Vamos lá. Segue, segue. Ela falou assim, ó. Com André em primeiro lugar. Então, gente, com o André em primeiro lugar, eu vou começar por onde? Por ele. Sempre que eu tenho uma prioridade, eu sempre vou começar com ela. Então, olha aqui, ó. Eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto colocado, certo? Vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto colocado, né? Vamos lá. O que eu acabei de falar para vocês? O
que sempre que a questão priorizar alguma coisa, eu começo por onde? Pela prioridade. Qual a prioridade? André tem que ficar em primeiro lugar. Então, tenho quantas pessoas disponíveis para ficar em primeiro lugar, pessoal? Só uma, porque o André, a questão falou que ele só quer André em primeiro lugar. Ah, então se André tem que ficar em primeiro, sobra quantas pessoas para ficar em segundo? Opa, galera, sobrou os 4. Sobrou os 4. Então, tenho em segundo lugar quantos disponíveis? 4. E depois? 3, depois 2, depois 1. E agora, princípio fundamental da contagem, né? Olha só, são eventos independentes e sucessivos, galera. Por isso que a gente tem que sempre tomar cuidado. Faça um, depois pensa de novo, pensa um por um, tá? É melhor a gente perder um pouquinho de tempo e ganhar a questão, certo? E aí, ó, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2... 24. 24 possibilidades. Então, a questãozinha está exatamente falsa. Questãozinha falsa. Não existem 20 possibilidades, existem 24 possibilidades. Certo? Próxima questão, né? O número de possibilidades distintas para a classificação com um homem em último lugar é de 144. Olha aí. Muito bem, Walter. Bacana. Henderson, meu querido. Mary, beleza? Obrigado, minha flor. Vamos lá. Jorge Luiz, valeu, meu querido. Vamos lá. Ângela, tamo junto. Pessoal, todo mundo ligado aqui, hein? Vamos lá. Questãozinha maravilhosa. Nós temos aí, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto colocado, certo? Aqui complica um pouquinho mais. Só que é fácil. Por que que é fácil? Porque o professor Jefferson, professor Furlaneto, já explicou para mim que eu sempre vou ter que começar com quem? Com a prioridade. Então, olha para mim, olha. Eu tô quase invisível no quadro, ó. Branquinho, ó. Oh, sorte que tem as coisas escritas aqui atrás. Né? Brincadeira. Vamos lá, pessoal. Bora aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto colocado, certo? E ele fala para mim que ele quer um homem último colocado. E eu já falei para vocês que se eu quero um homem em último colocado, se a questão priorizou isso, eu vou começar por onde? Pela prioridade. Então, vamos lá. Ela quer um homem em primeiro lugar. Eu tenho quantos homens? 1, 2, 3. Pensa comigo, galera. Quantos homens eu tenho disponível, né? Quantos homens estão disponíveis para ficar em quinto lugar, que é o último colocado? Eu tenho 3 homens. Só que olha aqui para mim, olha só, olha. Eu tenho 3 homens. Só que eu pergunto para vocês, os 3 podem ficar em último lugar? Ou só um dos 3 ficam no final? Só um dos 3. Só que eu tenho quantos homens? 3. Então, um dos 3 tem que ficar no final. E os outros 2 professores vão para onde? Vão disputar a primeira colocação com as meninas. Então, olha só. 3 homens. Mas os 3 vão ficar aqui? Não, porque dois deles vão ter que participar da primeira colocação. Um exemplo, eu tenho aqui, ó, André, beleza? Eu tenho Cláudio e eu vou ter Roberto. Essa é a parte que complica um pouquinho, pessoal. Gente, se o André fica na última... Ó, eu tenho 3 disponíveis na última colocação, beleza? Só que olha só, se o André fica na quinta colocação, os outros 2 vêm disputar a primeira. Se Cláudio fica em quinto colocado, André e Roberto vêm para a primeira colocação. Olha só que interessante. Se o Roberto fica aqui, André e Cláudio tá aqui. Então, olha só. Eu tenho os 2 homens mais as 2 mulheres vêm disputar o último colocado, o primeiro colocado. Então, se 4 tem disponíveis, depois sobra quantos? 3. 72 possibilidades distintas de formar com um homem em último colocado.